todas as mortes que aconteceram no jogo do Esquadrão Suicida. Tá insano, rapaziada, vem comigo. Acabou com seu stand-up de mau gosto. Quando a gente tá falando do novo jogo do Esquadrão Suicida, polêmica o que não falta. E uma das coisas que mais chamou a atenção de todo mundo que assistiu é justamente as mortes dos heróis da Liga da Justiça. No vídeo de hoje, a gente vai entender todas elas e repassar elas analisando melhor os detalhes de cada uma delas. E obviamente, pra gente começar muito bem e sem muita pressa, a gente começa com a morte do Flash. Olá, Metrópolis! Gostam de execuções públicas? O Flash é um dos velocistas mais rápidos da Terra, então é muito difícil que a gente ache que alguém vai conseguir matar ele simplesmente com um tiro ou atingindo ele de forma mais física. Mas aí que entra o detalhe, gurizada. Durante o momento em que o Esquadrão Suicida entra no local em que o Flash tá mais ou menos ali por perto, o Flash acaba abordando os vilões do Esquadrão Suicida, que prontamente ficam ali alertas, justamente porque a velocidade dele é muito mais alta do que a deles. Nesse momento o Flash tenta então atacar o Boomerang, se aproximando muito rapidamente dele. Porém o fato é que o Boomerang tava com um dispositivo de proteção, que no momento em que ele ativa aquele dispositivo, o Flash é pego por uma onda aí de proteção e jogado para trás, desse modo se ferindo bastante. Afinal foi um movimento muito rápido e o Flash acabou ficando muito fraco nesse momento. Ok, eu tô surpreso. E é aí que entra a coisa mais absurda a gente pode falar, gurizada. Quando o Flash começa a batalhar com o Esquadrão Suicida, um detalhe interessante é que ele leva vários e vários tiros e desse modo cai morto no chão. Ou seja, o Flash conseguiu entrar para a lista do Mercúrio e acabou então indo de Americanas. E se não bastasse só isso, quando o Boomerang se aproxima do corpo do velocista, ele tira o seu brinquedo pra fora e literalmente começa a mijar no Barry Allen, gurizada. Um pouco de classe. Esse... Ah, caralho. Meus parabéns. Faz sentido. Você já é amaldiçoado o bastante. Próxima morte, a gente tá falando do nosso querido John Stewart, o icônico e clássico Lanterna Verde da DC. Gurizada, a gente tá falando de um cara que tem poderes surreais e absurdos. E o detalhe é que o John Stewart encontrou o Esquadrão Suicida logo depois deles terem atacado o Flash. No momento em que ele questiona o pessoal do Esquadrão por que eles tinham feito isso, eles falam que é necessário ali matar os heróis para que eles consigam continuar a missão de parar o Brainiac. Como o John Stewart estava sendo controlado pelo Brainiac, ele então ataca ele de diversas formas possíveis. E olha que ele foi muito criativo para conseguir atacar o Esquadrão Suicida. Porém aí que o fato fica muito estranho. Após levar vários tiros e ser ferido, John Stewart cai no chão. E é aí que as coisas ficam bem estranhas, gurizada. Quando John Stewart cai no chão, todos eles chegam próximos a ele e falam que ele é um herói muito honrado, que ele é isso, que ele é aquilo. Só que o detalhe interessante é que o pistoleiro já tinha uma rixa muito anterior com o John Stewart. Ele então se aproxima e atira no herói, desse modo matando o nosso querido Lanterna Verde. Porém o detalhe não para aí. Nesse momento, o Tubarão Rei tenta puxar de toda forma o anel, né, do John Stewart, do Lanterna Verde, só que ele acaba arrancando o dedo dele. Porém quando ele faz mais força, até mesmo os membros, né, do Esquadrão Suicida olham e falam: cara, o que você tá fazendo? Só que o detalhe é que ele consegue tirar o anel. E quando ele coloca o anel, o mais surreal, a coisa menos provável acontece. Ele consegue começar a utilizar os poderes do Lanterna Verde. E até mesmo ele consegue ali, né, fazer a citação do Lanterna Verde. Ou seja, é muito insana essa cena, gurizada. A próxima morte, a gente tá falando da nossa querida Mulher Maravilha. Como você sabe, a Mulher Maravilha, durante uma luta com o Superman, né, ela tentou salvar o Esquadrão Suicida, e é nesse momento que as coisas ficam muito complicadas, né? Quando o Superman começa a atacar o Esquadrão Suicida, a única saída pra Diana foi justamente se aproximar do nosso querido herói, tentar conversar com ele e fincar nele uma kryptonita. A gente sabe que a kryptonita é uma das coisas que mais são agressivas pro corpo do Superman, pro corpo de um kryptoniano que cresceu fora de Krypton. Só que o detalhe interessante tá aí, gurizada. O Superman fica enraivecido nesse momento. Ele fica com muita raiva. Assim ele se levanta e usa o seu raio laser na Diana. A priori ele joga ela pra trás, atirando ela, né, ela com força e deixando ela muito fraca. Só que aí que entra o detalhe. Conforme ele faz mais força com os raios lasers, ele consegue matar a Diana, literalmente fritando a heroína amazona, gurizada.
a morte do Superman. Quando a gente tá falando do Superman, a gente tá falando do kryptoniano, do Homem de Aço, do homem mais forte da Terra e provavelmente da galáxia da DC. Gurizada, a morte dele foi uma das mortes mais bizarras que a gente já viu nos jogos, justamente porque quando ele é atacado, a gente vê que não tem muito efeito os tiros sobre o Superman. Porém, como a Diana conseguiu atingir ele com uma kryptonita no seu peito, ele acabou, em vez de ficar mais fraco, ele ficou com muita, mas muita raiva. E é aí que entra a questão. Literalmente o Esquadrão Suicida começa a dar vários e vários tiros do Superman. E é aí que entra os detalhes estranhos. Quanto mais tiros eles dão, mais bravo ele fica, até que meio que ele se explode literalmente no ar, caindo então sem vida. Ou seja, a gente vê que o Esquadrão Suicida conseguiu derrotar os membros da Liga da Justiça, até mesmo com uma facilidade bem grande. Mas é claro, tá faltando o Batman nesse assunto. Quando a gente fala do Batman, foi a morte mais bizarra de todas. Vocês sabem que esse Batman que a gente tem é o Batman da série Arkham, um Batman que já passou pelos mais diversos desafios e não seria diferente com o Esquadrão Suicida. Quando o Esquadrão Suicida consegue capturar o Batman, ele então é levado para um local sendo escoltado justamente até mesmo com os braços amarrados. Porém, um detalhe que mais choca a gente é que conforme a Arlequina revela o seu plano de salvar e o Batman ali que naquele momento está sendo controlado pelo Bionic, as coisas ficam muito estranhas. Porque ele ainda fala, você terminou seu stand-up, terminou suas piadas? Vou com seu stand-up de mau gosto. Quase. Desse modo ela aponta a arma para o Batman e atira. Desse modo tirando a vida do morcego de Gotham. Justamente ele, né, que foi o predecessor de todo esse universo que o Esquadrão Suicida aparece agora. E o detalhe que mais choca a todos nós, gurizada, a gente perdeu o Batman que sobreviveu a diversas e diversas coisas. Que nem eu falo, a gente perder os outros heróis, beleza. A gente perder outros heróis, outros membros da Liga, eu não vejo tanto problema. Mas a gente perder um herói tão importante como o Batman é muito, mas muito complicado. Porque mostra que meio que o Esquadrão Suicida tá num poder tão surreal, tão absurdo, tão forte, que até mesmo fica difícil se equiparar ou chegar perto desse poder. Mas o que eu quero também trazer pra vocês, gurizada, é a seguinte análise. A gente viu então todas essas mortes, e a gente sabe que vai ter novas DLCs, né? Novos, né, produtos que vão ser adicionados a esse jogo. E é justamente isso que eu quero falar com vocês. Como essas delícias vão vir chegando agora, a gente tem a do Coringa que tá chegando, vocês veem que cada vez mais a gente se encaminha para um momento justamente, né, que os heróis podem vir a retornar. Eu acredito muito que os heróis, né, da DC, os clássicos da Liga da Justiça, eles vão retornar de algum modo, né, de alguma maneira possível que eles possam conseguir retornar e voltar à vida dentro desse universo, dentro do universo do Arkham, que é justamente um universo vasto e muito bem trabalhado. Mas eu quero saber também o que vocês acham. Afinal, né, aqui eu tô trazendo a minha opinião de consumidor, a minha opinião de youtuber pra vocês, mas eu quero saber vocês que me assistem aqui. Quem vocês acham que pode voltar e como vocês acham que as coisas podem vir a acontecer? Tô bem curioso, comenta aqui embaixo.